você gosta de estar. Amém, irmãos, bom dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante do Senhor, te pedimos que o Senhor nos auxilie, ser conosco aqui na palavra, nos instrui, edifica o nosso espírito, a nossa alma, que possamos, ó Deus, ter revelação de quem é o Senhor, de quem nós somos, que possamos, ó Deus, sermos lavados pela Tua palavra, possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que a Tua glória se manifeste nas nossas vidas nesses dias. Levamos cativa a nossa mente ao Senhor. Te pedimos, dê-nos graça, ó Deus, para comer da Tua mesa nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir em Gênesis 2. Gênesis 2, 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o projeto de Deus inicial era isso que nós cantamos, né? É que nós fôssemos a casa favorita de Deus. Esse era o projeto de Deus. Deus quis ter filhos e quis fazer desses filhos a sua casa favorita, né? Esse era o projeto de Deus. Aí o que Deus falou? Olha, não andem pelo seu próprio entendimento. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comam da árvore da vida. Comam de mim. Sejam cheios do meu espírito. Vocês serão a minha casa favorita. A Bíblia fala que no virar do dia, o Senhor vinha fazer o quê? Ter comunhão com Adão e Eva. Conversar com eles, ter com eles, morar neles. E esse era o projeto inicial de Deus. Que nós fôssemos a casa favorita de Deus. Que nós fôssemos cheios da vida dele. E Deus não muda o seu projeto. O projeto de Deus continua sendo o mesmo. O projeto de Deus é que ele quer ter filhos, e muitos filhos, né? Ao contrário de nós, né, queremos ter poucos filhos, né? Deus quer ter muitos filhos, né? E que esses filhos sejam cheios da vida dele. Sejam cheios do seu Espírito Santo. Por isso Jesus diz, eu vou, né, quando ele morreu e depois ressuscitou, falou, ó, fiquem tranquilos, eu vou, mas mando o Consolador, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que vai habitar dentro de vocês, que vai fazer de vocês a casa dele. Por isso que esse prédio não é a igreja, é o local em que a igreja se reúne, porque o templo do Espírito de Deus hoje somos cada um de nós. Deus faz morada dentro dos seus filhos. E quando o Espírito de Deus vive em nós, nós não podemos andar pelo nosso próprio entendimento. Temos que andar pelo Espírito da vida de Deus que habita em nós. E aí a música pergunta, né? Quem é Deus? E quem somos nós? Eu queria me deter na segunda pergunta, né? Quem somos nós? Eu confesso que eu andei me fazendo essa pergunta por esses dias e confesso que meio que desisti de mim mesmo, né? Eu falei, eu vou desistir, porque não tem condição. Como diria o Haroldo, eu cheguei à conclusão de que eu não presto, literalmente. Estou convicto disso, de que eu não sirvo para nada. Abra lá em João 15:5. Descobri que a casa, digamos assim, está suja, né? João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos e que nós estamos ligados nele, enxertados nele. Então tem aqui a coluna principal, que é Jesus, e nós somos os ramos que estamos ligados nele. E nós bebemos dessa fonte, ou deveríamos beber dessa fonte. Deus nos está dizendo aqui que nós não podemos ter uma vida independente de Deus. Nós, às vezes, participamos do culto, cantamos o louvor,
né? Ouvimos alguém compartilhar aqui na frente, mas somos ainda independentes de Deus. Fazemos as coisas pelo nosso próprio entendimento. Fazemos as coisas de acordo com a nossa satisfação e o nosso gozo pessoal. Então nós não fazemos, às vezes, aquilo que Deus quer, mas aquilo que nos dá conforto, que gera satisfação, que gera prazer na nossa alma. E a instrução de Deus é de que nós estejamos enxertados nele e dependendo da vida que flui dele. E andando de acordo com a direção que essa vida nos dá. E não de acordo com aquilo que a gente quer. Por que às vezes há tantos problemas, tantas contendas na igreja? Porque nós andamos pelo nosso próprio entendimento. Nós escolhemos ir na igreja daquela palavra que às vezes agrada o meu ego. E não da palavra que te confronta. Tem um pastor, amigo nosso, né, pastor do Hélio, do pastor Juvenal, lá de Goiânia, e ele chega assim: irmão, você tem alguma coisa assim que você está vendo que eu estou fazendo errado? Fala para mim, né? Você não quer me exortar em alguma coisa, né? E assim, chega a ser até constrangedor, né? Mas é isso mesmo que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar não aquilo que nos dá conforto e massageia o nosso ego, mas aquilo que contribui para o nosso crescimento, mas aquilo que contribui para nos aproximarmos de Deus. Eu não sei você, mas às vezes parece que eu estou tão distante de Deus, né? Deus está ali me esperando, né? Desejoso, mas o desejo de fazer as minhas vontades me afasta de Deus, nos tira de Deus. E Deus nos diz, nós devemos ser enxertados nele, devemos estar nele, receber da vida dele, sermos a casa favorita dele. E aí a gente já não faz mais só o que nos agrada, nós fazemos o que agrada a Deus. Abre lá em Mateus 6:24, voltar um pouco. São grandes novidades hoje não, viu, irmão? Mas às vezes a gente precisa recordar as obviedades. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, a palavra de Deus é tão singela e tão maravilhosa ao mesmo tempo. Irmãos, chega um momento da vida, né? Não sei se já chegou na sua vida. Desculpa te falar isso, mas nós temos que desistir de ser ricos. Desiste. Se Deus quiser te dar, amém, mas desiste. Para que isso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ele vai agradar um e contrariar o outro. Ou vai agradar esse e contrariar esse outro. Irmão, não sei se chegou para você, mas desiste. Nós fazemos como o jovem rico fez. Nós lemos lá a história do jovem rico e ficamos indignados com ele. O jovem rico chega, honesto, trabalhador, obedecia os mandamentos. Falei: Jesus, já faço tudo que você manda fazer. Não adultero, não prostituo, dízimo, oferta, não desejo mulher do próximo, obedeço tudo. Eu quero, o que me falta para te seguir? Jesus falou: só te falta uma coisa, está tudo certo. Gostei de você. Só falta uma coisa para você. Você vende tudo, dá aos pobres e vem e me siga. Esse jovem rico simplesmente recebeu a proposta, a melhor proposta de negócio de todos os tempos. Simplesmente, só isso. Sabe aquele negócio que você vê assim falando: não acredito, será que é verdade? Ele simplesmente recebeu a melhor proposta do mundo: seguir Jesus. Ele se tornar um discípulo de Jesus. Poderia ser ele aqui, nós estaremos lendo, né? Livro do Jovem Rico, capítulo 5, versículo... Poderia ser ele aqui. Mas ele fez o quê? Se entristeceu, porque tinha muitas posses, e foi embora. Irmão, não tem jeito. Não adianta. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Abre lá em Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas,
E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, é melhor ter o bom nome do que ter dinheiro. É melhor ter amigos do que ter dinheiro. É melhor ter esposa do que ter dinheiro. É melhor ter filhos que servem a Deus, que estão longe das drogas, que andam no caminho do Senhor, do que ter dinheiro. Mas nós, filhos de Deus, temos caído nesse engano, né? A palavra aqui é para nós, não é para os de fora, é para a casa do Senhor. O Senhor primeiro fala com os da sua casa. Nós temos caído nesse engano de querermos ser ricos. Aquele que investe a sua vida em adquirir riquezas, perdeu a sua vida. Porque ele vai morrer e não construiu nada de efetivo. Aquele que dedica a sua vida, Provérbios também fala, que ele cai em muitas tentações e enganos. Qual que é a razão de muitos pecados? Somente nos homens. Desejo de ficar rico. Aí ele engana, mente. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não lembro os dados certinhos, mas a pesquisa dizia que muitos adultérios, olha que interessante, muitos adultérios estavam relacionados à cobiça dos homens pelo dinheiro. Olha que interessante, né? Então desiste de ficar rico. Você não precisa ficar rico. Você precisa ter um lugar decente para morar. Você precisa ter uma roupa decente para vestir. E é roupa decente, não é a roupa indecente. É uma roupa decente para vestir. Uma locomoção para você e sua família. Você precisa disso. Precisa mais do que isso. Um alimento saudável para sua família. Precisa mais do que isso. Se Deus te der, amém. Mas não gasta a sua vida, não vamos gastar as nossas vidas correndo atrás disso. O Senhor nos faz a mesma proposta do jovem rico, né? Que fez para o jovem rico. Olha, e aí, você vai correr atrás do dinheiro? Ou vai me seguir? Ou vai me servir? É a mesma pergunta, é a mesma resposta. Mas às vezes, você como eu também não presta, ainda está com isso na cabeça, né? Desiste disso. Vamos desistir disso. Acumular tesouros no céu é melhor. Precisa entrar no nosso coração, no nosso entendimento. Se nós só falarmos, mas se não entrar no nosso coração, não adianta nada. Mas precisa entrar no nosso coração, entrar na nossa mente. Que acumular tesouros no céu é melhor do que acumular tesouros aqui. Que precioso é uma amizade, né? E muitas vezes nós trocamos o cultivar de uma amizade por mais trabalho, para ter mais dinheiro. Nós trocamos um bom momento com as nossas esposas, com os nossos filhos, para trabalhar mais um pouco. Né? Às vezes Deus prospera o negócio do irmão, e aí o objetivo de Deus é o seguinte: vou prosperar esse irmão, porque aí ele contrata mais gente, abençoa mais pessoas, né, mais famílias serão abençoadas através do negócio dele, mas ele, em vez de contratar mais gente para ajudar ele pega e trabalha mais, né, para acumular mais, que fica só para ele, né? Mas não, às vezes Deus cresce o negócio da pessoa para ele contratar mais gente, abençoar mais pessoas, que outras pessoas possam comer também da mão dele, né? Mas não, ele pega e quer, trabalha mais, fica até meia-noite e não contrata ninguém só para juntar mais. Desiste, irmão. Não tem como agradar a Deus e as riquezas. Ou você agrada um, ou agrada outro. E eu não estou pregando a pobreza, não. Nada disso. Nem andar indignamente. Estou dizendo para você parar de correr atrás disso. Porque isso não vai levar a lugar nenhum. Abre lá em João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Irmãos, outra mentira também que às vezes nos acomete é de que nós amamos a Deus. Mas como que nós amamos a Deus? Está aqui simples, né? Não precisa nem de interpretação, já está claro aqui. Como que ama a Deus? É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. A vida cristã não é muito assim complicada. É simples a vida cristã. É ter os mandamentos do Senhor e obedecer a Deus. Mas muitas vezes os mandamentos do Senhor não encontram um solo fértil no nosso coração. E aí acontece como naquela parábola do semeador. Ele semeou em vários corações, mas frutificou apenas no coração de alguns. Mas porque a semente era ruim? Não. Porque faltou chuva? Não. Porque faltou sol? Não. O problema era onde? No solo, no coração. E por isso os mandamentos do Senhor não puderam produzir frutos, porque o solo era ruim. Deus não pôde morar na casa, porque a casa não tinha sofá, estava suja, não tinha uma janelinha para refrigerar. Não tem como Deus morar numa casa dessa, né? Não tem como a semente frutificar num coração desse. Por que que às vezes recebemos uma palavra, Deus dá uma palavra aqui no sábado de manhã, palavra abençoada que nos toca, e nós falamos, nossa, agora eu vou mudar, eu vou ser diferente, agora eu vou fazer isso, eu acho que isso é a verdade. Você aqui, você está sentado e reconhece, não, isso que ele está falando é verdade, isso que ele está falando é de Deus, é isso mesmo, mas depois que você almoçou, já a palavra sumiu. A palavra não produz mais efeito nenhum. Você já fica, não é bem assim, há um jeito mais fácil, né? Por quê? O problema não é com a semente. O problema é com o seu coração. E aí Deus está te dizendo quem você é. Como a música perguntou. Coração duro, né? Mentiroso. Enganador. Averso às coisas de Deus, né? Abre lá em Mateus 22, 39. Mateus 22, 39. Mateus 22, 39. Perguntaram para Jesus, né, qual que era o maior dos mandamentos. Jesus disse que o primeiro era amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E lá no versículo 39 ele diz qual era o segundo mandamento, que também era do mesmo tamanho desse primeiro, era da mesma magnitude. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Singelo o evangelho, né? Simples. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes, nós ou os nossos irmãos passam por dificuldades que nós nem participamos com eles das nossas dificuldades. Nós nem sabemos o que está acontecendo com aquele irmão. Às vezes você vê um problema explodir, uma situação explodir, algo acontecer na vida do irmão, e aí você às vezes julga ele, condena ele, mas você nem sabe o que estava acontecendo na vida dele. Nós nem participamos da vida dele. Nem ombreamos o jugo com ele, não o amamos, né? O amor da igreja tem se esfriado, né? Primeiro nós mentimos, dizendo que amamos a Deus, e não obedecemos o que ele fala para fazer, né? Fazemos o que a gente acha que é melhor, fazemos o negócio do jeito que a gente acha que é melhor, compramos o carro do jeito que a gente acha que é melhor, namoramos com quem a gente acha que é melhor, fazemos isso e aquilo outro do jeito que a gente acha que é melhor. Aí nós mentimos que amamos a Deus. E depois também mentimos que amamos ao próximo. Porque o irmão passa por dificuldade e nós nem procuramos saber como que ele está. Né? E aqui eu não estou dizendo nem de ajudar financeiramente, né? Porque aí dá um tiro, né? Falar para pôr a mão no bolso, meu jovem, pessoal, arrepia o cabelo.
Estou nem falando de pôr a mão no bolso, não. A gente simplesmente saber como que ele está, né? Perguntar se ele está precisando de alguma coisa, né? Ouvi-lo, né? Quantos irmãos ou irmãs estão precisando simplesmente ser ouvidos, né? Simplesmente receber uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, mas nós não amamos os nossos irmãos. E parece que os homens, diferente das mulheres, ainda amam menos, né? Nós amamos menos ainda que as mulheres, né? As mulheres ainda têm mais esse sentimento materno, acho que ajuda, né? De querer saber mais como que tá. Os homens, aí que parece que ama menos, né? De saber, de querer ombrear com o irmão a sua dificuldade, né? A sua necessidade. E se for necessário, pôr a mão no bolso, né? O bolso, eu sei que ele é quase que uma vida independente, né? Você converte o bolso, continua servindo a Satanás, né? Você vai para o céu e o seu bolso para o inferno, de certo, né? Não sei. Mas ele precisa converter também, né? Nós precisamos, diante das dificuldades que os irmãos passam, se for necessário, né? Colocarmos também a mão no bolso. Deus manda amar o próximo e nós não amamos na prática. Porque qual que era a grande diferença de Jesus para os fariseus? Os fariseus eram os imprestáveis? Não, os fariseus foram uma bênção. Porque se não fossem os fariseus e os escribas, não tinha isso aqui, ó. Quem guardou isso aqui durante tanto tempo foram os escribas e os fariseus. Mas qual era a diferença deles para Jesus? Jesus não acreditava nisso aqui? Uai, plenamente. Mas qual que era a diferença? Jesus praticava. Enquanto os escribas e os fariseus diziam, falavam e pregavam o que estava aqui, Jesus dizia, falava e pregava o que estava aqui e praticava. Então, se nós só falamos e dizemos e pregamos o que está aqui, nós somos iguais a quem? Escribas e fariseus. Mas se praticamos, somos quem? Semelhantes a Jesus. Tem um filme, ele é meio doidão assim, mas eu penso que seria verdade. O filme é o seguinte: Jesus vem de novo, mas ele vem no século, acho que é 20 ou 21, século 20, século passado, né? Século 20. E aí Jesus vem então na nossa época, tipo assim, anos 80. Então ele usa calça jeans, usa gola polo, se veste como a gente. E começa a fazer todas as coisas que ele já havia feito. Ele prega na praia, tem a praia, né? No lugar, não sei onde que é. Ele prega na praia, faz milagres, mas como a gente. Aí ele tomava sorvete, chupava picolé, vestia calça jeans de tênis, como nós nos vestimos aqui. E sabe o que aconteceu com ele? Crucificado de novo. Crucificaram Jesus de novo. Por quê? Porque nós estamos semelhantes aos fariseus. E fariseu, se Jesus vier, vai pregar ele de novo na cruz. Por quê? Porque a prática do evangelho é confrontante. A prática do evangelho transforma, muda, liberta. E a pessoa nunca mais será a mesma. Então isso é terrível. Para mudar, revolucionar já está aí, Deus não precisa mais do que a gente. Se nós começarmos a praticar o evangelho, as pessoas dessa cidade ficarão tão impactadas que elas ou vão jogar uma pedra na gente ou vão querer vir para cá. Não tem jeito. Não tem como ficar no meio termo. Ou vão jogar pedra ou vão vir para cá. Não tem jeito se nós praticarmos o evangelho. Porque ninguém pode ficar neutro diante da prática do evangelho. A pessoa pode ficar neutra a alguém que fala, que prega, mas alguém que pratica, que vive, aí põe fogo no coração dela. Aí põe brasa na cabeça dela. Fala, o que é isso? Ou eu vou viver com esse povo doido, ou eu jogo pedra neles, porque não tem outra saída. Não tem outra solução. Precisamos praticar. Precisamos amar o próximo. Vamos lá em Mateus 6. Voltar um pouquinho. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Simples, não precisa de interpretação, não precisa de estudo. O que Deus manda fazer? Perdoar. Perdoar, irmão. E nós insistimos em o quê? Não perdoar. Dizemos que perdoamos, mas não perdoamos. Nosso coração continua o quê? Duro, fechado, acusador, rejeitando a pessoa, excluindo a pessoa, sempre fazendo questão de demonstrar que ela é de um subgrupo da humanidade, né? Você é do grupo da humanidade vice-Deus. E a pessoa é do grupo da humanidade vice-capeta. Então, você perdoou, mas vocês dois são de grupos diferentes. É o grupo do vice-Deus e o grupo do vice-capeta. Mas Deus manda perdoar. E é interessante que Deus não começa a elencar aqui quais são as situações, né, que você tem que perdoar. Fala, olha, você vai perdoar essa, essa e essa, mas essa aqui você pode... Chega o bet, né? Não perdoa, não. Deus não fala nada. Você fala o seguinte, olha, você perdoa a ofensa que os homens te praticarem e eu vou te perdoar. Então, é só isso que Deus manda fazer. Então, não inventa requisito, não inventa coisas que tem que fazer. Você só tem que fazer alguma coisa. Perdoar. Liberar. E a pessoa que você perdoa, ela não é não pertence a um subgrupo da humanidade. Ela pertence ao mesmo grupo que você. Às vezes você não praticou o mesmo pecado dela, o mesmo erro dela. Mas quero te dizer, você é tão horrendo como a pessoa que você perdoou. E se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria consumido, assim como aquela pessoa estaria consumida. Nós estamos no mesmo grupo, né? Como eu disse no começo, dos imprestáveis, né? Que não valem nada. Você está nesse grupo, eu acho, né? Não sei. Pensei com você. Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Mas essa, e nós encerramos. Numa outra oportunidade, essa e mais uma só, e aí, uma outra oportunidade nós falamos mais. Jesus vem na parábola das 10 virgens, a maioria de nós conhece, e termina a parábola das 10 virgens em Mateus 25, 13, e diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Outra verdade que nós esquecemos também, porque somos imprestáveis, que Jesus vai voltar. E nós não sabemos nem o dia e nem a hora, só que nós vivemos, sempre digo isso, né? Como se ele não fosse voltar. Sempre fazemos isso. Nós vivemos como se ele não fosse voltar. Então, assistimos programas indevidos na televisão, brigamos com a mulher, brigamos com o filho, somos avarentos, não amamos o nosso próximo, somos indiferentes a Deus, religiosos. Vem no culto, já paguei a minha penitência, né? Já vim no culto, então minha penitência já foi paga, não preciso fazer mais nada. Ele acha que ele precisa ser cristão apenas no domingo de manhã ou à noite, né? Quem vai no culto à noite. Naquele períodozinho eu sou crente, passou daquilo ali, meu amigo. O fogo, o bicho pega, né? O pau quebra, como diz o outro, né? Mas não, ele tem que ser cristão todos os dias. É como nós conversávamos ontem. O culto aqui deve ser o quê? Uma celebração. Nós devemos nos alegrar no culto do que aconteceu durante a semana. Aqui não é o ponto principal do nosso cristianismo. Isso aqui não é a coisa principal do nosso cristianismo. É importante virmos aqui, louvarmos juntos e nos alegrarmos juntos, mas a parte mais importante do cristianismo vai começar daqui a pouco, quando nós terminarmos o culto, todo mundo for para suas casas. E essa é a parte mais importante do cristianismo.
a vida comum dos lares. Todo mundo vivendo nas suas casas, compartilhando a vida, compartilhando os bens, compartilhando as dificuldades, as alegrias, as tristezas. Saiu daqui da porta é que começa a parte mais importante do cristianismo. E para encerrarmos, Marcos 11, 13 e 14, achei aqui. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém do fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus foi até na figueira, que tinha muitas folhas, verdinha, e ela não tinha fruto. Mas estava toda verde, estava toda bonita. Jesus amaldiçoou a figueira, ela secou e nunca mais deu fruto. O que fala disso aqui? De aparência. Quando eu não sei se acontece com os irmãos, eu penso que acontece também, quando eu venho compartilhar a palavra aqui na frente, eu venho com muito temor, sinceramente, porque depois Jesus vai vir na figueira aqui, que está aqui toda formosa, né, falando aqui na frente e dando lição em todo mundo, e vai dizer: muito bem, figueira, foi muito boa a palavra de hoje. Você está de parabéns, né? Como diz o outro. Agora vim comer o fruto. Cadê o fruto? Daquilo que você compartilhou lá na frente. E aí, se não achar fruto, meu amigo, vai secar. Jesus desce o porrete. Fala, não, tudo bem. E Jesus ainda dá uma chance, né? Como diz o outro, uma chance. Fala assim: tudo bem, eu não achei fruto não, mas eu vou dar uma podadinha aqui e vou dar uma organizadinha em você aqui para você dar fruto. Vamos deixar as aparências. O que é, o que não é, não adianta. Porque Jesus vai vir para comer o fruto. Se você está lá todo frondoso, com aparência de que não é, e Jesus chega para comer o fruto e não tem, vai ser problema para você. Porque Jesus vai querer vir saber cadê. E para os que ministram aqui na frente, pior ainda. Aí Jesus vem colher 3 frutos. Para os outros é só um. Os que estão aqui são 3. Jesus vai vir comer o fruto. Se você só está de aparência, se eu só estou de aparência, o Senhor vai tratar conosco, né? Se eu repreendo os irmãos porque estão pecando, mas se eu peco, o Senhor vem tratar comigo. Fala: vim comer esse fruto na sua vida. Se eu prego, compartilhar as minhas coisas com as pessoas, e quando surge a oportunidade de eu compartilhar, eu não compartilho, Jesus fala: hoje vim comer o fruto, né? Hoje bati na porta e vim buscar aquele fruto que você aparentava ter. Agora eu quero saber se você tem mesmo. Então sempre essas situações vão aparecer na nossa vida, para nós que somos cristãos. E o cristão dá o fruto. Jesus veio e o Senhor quer receber os frutos, né? Às vezes a gente fica desanimado, né? Fala assim: nossa, é complicado, né? Jesus vai vir aqui pegar o fruto e não vai ter nada, né? Tá só folha, né? Mas eu creio sim que quando nós reconhecemos que nós não podemos nada, que nós não somos nada, não tem salvação assim em nós mesmos pra gente, não tem jeito, não tem saída. Pela nossa força, nós não tem jeito, não adianta. Você vai insistir um tempo, mas daqui 2 meses, daqui 1 ano, você vai fracassar. Mas se nós depositarmos a nossa confiança em Deus e formos cheios do Espírito Santo, formos a casa favorita de Deus, né? Se a casa estiver limpa, né? Sem pecado, sem arrogância, né? Sem avareza, sem motivações erradas, sem religiosidade sem sentido, né? Se a casa estiver limpa, se o terreno estiver fértil, né? Aquele coração sedento por aprender mais de Deus, aquele coração sedento para praticar a palavra de Deus, né? Se o Espírito Santo estiver dentro de nós, vivendo em nós, eu penso que é possível nós darmos frutos, né? Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Por que Deus falou para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus falou para o homem falou para ele não viver pelo seu próprio entendimento? Que não daria fruto. O Senhor ia lá ver e não ia dar fruto, não ia ter nada.
que Deus falou? Comam da árvore da vida. Porque era dele mesmo que era para o homem comer. Era para o homem se encher dele mesmo. E quando o homem se enche dele mesmo, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, o homem pode dar fruto. Precisamos reconhecer, irmãos, que nós somos imprestáveis. Somos pecadores. Não há nada de bom em nós. Jesus, que era o único que podia falar que era bom, falou: ó, não tem ninguém bom. Bom é só Deus. Não tem ninguém bom. E ele podia falar que era bom, né? Porque ele era ótimo, né? Não era nem bom, era ótimo. Ele falou: não tem ninguém bom. Eu não sou bom. Pastor Juvenal, com todo respeito, não é bom. Pastor, não tem ninguém bom. Mas Deus é bom. E se Ele viver dentro de nós, se nós dermos espaço na casa do nosso coração para Ele viver, nós daremos frutos agradáveis a Deus. Amém? Vamos orar. Fique de pé. Quem eu sou? Feche seus olhos. Quem tu és? Não fique à parte agora. Quem tu queres que eu Espírito Santo de seja? Deus, precisamos do Quem Senhor. eu sou? A tua vida em nós. Quem tu és? Reconhecemos que não somos nada. Quem tu queres? Somos que eu pecadores, seja? imprestáveis. E não há bem nenhum em nós. Quem eu sou? Mas cremos que o teu Espírito pode nos encher. Tu és? Podemos manifestar Quem tu as queres tuas que virtudes. eu seja? Nos faça semelhante a ti, Senhor. Muda o nosso caráter. Muda o nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas motivações, Eu os nossos quero valores. ser Faz de nós, Senhor, o lugar tua casa favorita. onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura-nos, Pai. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos